Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração. Amém? Eu quero convidar a igreja nessa noite a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 7. Essa noite também, assim, se os irmãos permitirem, eu gostaria de acompanhar com o texto correlato, é esse mesmo texto, que é de Mateus capítulo 18. Nós vamos ler depois, diante do decorrer da mensagem, né? Estar lendo dos versos 10 ao 14. Mas, por enquanto, nós vamos nos ater em Lucas capítulo 15, de 1 a 7. Eu convido aos que puderem se colocar de pé, numa atitude de reverência à palavra de Deus. Que diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Oremos mais uma vez. Pai Santo, obrigado por nos conceder nessa noite essa tua palavra, para que meditemos nela. E pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos pensar segundo o pensar do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, para que sejamos verdadeiros, assim como ele é. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A ovelha perdida. Os fariseus comentavam que Jesus andava e comia com pecadores. E Jesus, ao ouvir esse comentário, ele disse, aqui no verso 3 e 4, ele diz assim, ele propôs essa parábola dizendo: Que homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Esse é um texto muito importante para a gente pensar nessa noite, e, aliás, todos os dias em nossas vidas. Naquele tempo, ou a pessoa abraçava a teologia daqueles fariseus, ou era marginalizado, como uma pessoa fora da religião, que não tinha o apreço deles. Eles criaram suas próprias normas, as suas próprias doutrinas, suas próprias leis. Eles criaram seus próprios dogmas, seus próprios conceitos e se tornaram dono da religião. Eles tinham o domínio sobre a religião. É a mesma coisa que qualquer um de nós, de repente, começar a desenvolver doutrinas novas aqui dentro dessa igreja e, de repente, se sentir como se fosse o maioral aqui. E, a partir daí, começar a dominar a vontade e a fé de cada um dos membros. Graças a Deus que essas coisas não acontecem por aqui, né? Mas o que eu quero pensar com os irmãos nessa noite, e o que essa parábola nos ensina muito bem, a respeito do quanto o Senhor ama a cada um de nós.
o quanto ele nos amou quando nós estávamos lá perdidos, sem Deus, sem esperança, sem salvação. E ele nos amou. E esse texto nos faz lembrar uma passagem lá também de Mateus 9, de 9 a 13, que diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Aí Jesus fala uma coisa muito importante, que fere diretamente o ego e o costume daqueles homens. Ele diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Essa passagem que Jesus citou aqui, ele está citando lá Oséias, capítulo 6, verso 6, né? Que diz a mesma coisa. Deus dizendo ao povo judeu: eu não quero sacrifícios, eu não amo os sacrifícios, mas eu quero que vocês venham a se arrepender. Ele diz assim, verso 6 diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, e não os holocaustos. À medida que as pessoas vão se enveredando por questões fora das Escrituras, à medida que as pessoas vão se direcionando num caminho que não está coerente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, o caminho da perdição para essa pessoa está muito perto. Ela começa a divagar por seus próprios conceitos, por seus próprios vícios, por aquilo que o mundo incute na sua cabeça, e começa a querer ensinar aos outros. Jesus, então, nesse texto, lembrou muito bem aqueles homens, né? Aqui em Mateus 9, ele dizendo isso: olha, aprendei o que diz misericórdia quero. O que Jesus está tentando enfatizar, ele está enfatizando muito bem, não está tentando não, ele está enfatizando muito bem, é que ele quer que nós amemos aos perdidos. Ele fez isso. Ele amou cada um de nós, ele deixou a glória. Eu falei com os irmãos que eu gostaria de ler o nosso texto correlato, né, lá de Mateus 18, do verso 10 em diante. No verso 10 diz assim: vede, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. E no verso 11 ele diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Em outras palavras, está dizendo assim: os anjos veem a face do Pai. Todos os dias eles estão lá, na presença do Deus Altíssimo, enquanto que as pessoas estão aqui perdidas. E eu vim aqui para buscar e salvar os perdidos. O amor dele fez isso. O quanto ele nos amou, fez isso por nós. Então nós não devemos esquecer dessas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Não devemos fechar os nossos olhos para as almas que ainda não, para as almas que ainda estão vivendo nas trevas. Não devemos fechar os nossos olhos e ter a compaixão necessária para que mais pessoas venham a conhecer a Jesus. Não devemos fechar os nossos olhos para que porventura aquele irmão da igreja, aquele irmão que porventura possa estar aqui nessa noite, enfraquecido um pouco na fé, não esteja sendo fortalecido por o trabalho de cada membro dessa igreja, fortalecendo a cada um para que todos cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o trabalho da igreja. Foi isso que Jesus veio fazer.
Ele veio salvar um povo, e esse mesmo povo que ele teve misericórdia de vir aqui morrer na cruz em nosso lugar, esse mesmo povo, nós aqui presente, temos que ter essa compaixão uns pelos outros. No versículo 10 que eu li agora, diz assim: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Não deixe de levar em conta esse que porventura seja o mais fraco da fé. E esse texto também nos mostra uma outra coisa: o valor de cada um de nós aos olhos de Deus. Não importa o quão degenerado seja a raça humana, seja o homem pecador, Jesus veio morrer para que todos tenham a oportunidade de conhecer a Deus. Jesus veio morrer para que todos tenham a oportunidade de, pela fé nele, receber a salvação. Para que pela fé nele venha a ter certeza da vida, a vida eterna. Jesus foi criticado porque para aqueles homens, alguém que trabalha para Deus tem que seguir os preceitos deles. E essas coisas nós vemos acontecer nas igrejas. Preceitos de homens sendo implantados nas igrejas. Aquilo que ele acha que é o correto, segundo o conceito dele, ele começa a querer incutir na cabeça dos outros. E assim, o que acaba acontecendo é um desvirtuamento total das igrejas. O que faz com que muitos começam a não entender exatamente em que ele crê. Muitos começam a não entender exatamente o que ele está seguindo. A quem realmente ele segue. Qual é a doutrina verdadeira. Qual é os verdadeiros preceitos de Deus para a vida dos seus servos. Jesus chamou todos aqueles homens, fariseus e publicanos, de hipócritas. Porque eles mudaram totalmente, deturparam, modificaram, alteraram as ordens, os mandamentos de Deus e começaram a ensinar às pessoas, e todos aqueles que não abraçavam a palavra de Deus segundo a ótica deles, eram marginalizados. E quantas vezes nós vemos isso acontecer nas igrejas, não é verdade? Quantas vezes nós vemos as pessoas dentro da própria igreja, à margem dela. Parece que não está conseguindo se adaptar, não está conseguindo ter o mesmo entendimento. Porque as ideias vão se modificando, as doutrinas vão se alterando. Mas Jesus falou: eu vim para buscar os pecadores. Jesus era mal visto por aqueles homens, porque pregava para cobradores de impostos, assim como Mateus. Mateus era um deles, né? Foi chamado dentre aqueles pecadores para ser um discípulo do Senhor. E lá em Mateus 9, nós vemos ali após a conversão de Mateus, eles reunidos na casa e os fariseus criticando, porque ele estava lá na presença daqueles pecadores. O publicano para o judeu naquela época era um traidor de Israel, porque eles cobravam os impostos do povo que ia para César, que ia para Roma, né? E então eles eram considerados como os traidores do seu próprio povo. Jesus pregava a esses pecadores. Jesus pregava às prostitutas. Jesus pregava ao estrangeiro pagão. E essas coisas eram uma afronta para a religião da época. Era uma afronta para a igreja dos saduceus e dos publicanos, dos fariseus e dos saduceus. Né? Essa crítica veio da casta religiosa da época.
dos líderes, dos cabeças, aqueles que deveriam ser os que estivessem colocando os alicerces da igreja do Senhor, mas que não faziam isso. E eles julgavam que Jesus não poderia ser essa pessoa que comungava, ou seja, que andava, comia junto com pecadores. Mas o vosso mestre fala de Deus e come com pecadores. Aí nós olhamos e vemos Jesus dizendo que eu vim salvar os pecadores. Os sãos, né? Não precisam de remédio. Quem precisa são os doentes. São eles que estão precisando da misericórdia de Deus. Jesus, sendo o único realmente santo, desceu dos céus e veio ter com aqueles que eram os marginalizados, que eram os fora da igreja. Eram marginados pela religião, eram tidos como pecadores. E ele veio procurar e encontrar esses pecadores. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. E o que foi que Jesus encontrou ao chegar aqui? Ao começar seu ministério, logo após o batismo ali no Jordão, ele saiu pela Galileia, todas aquelas cidades e pregando o evangelho, pregando o arrependimento para aquelas pessoas. E os fariseus parece que não ouviam. Os fariseus parece que não entendiam. A religião deles, que eles criaram, os cegaram e se tornaram incapazes de ver a presença de Deus ali. É isso que acontece quando não damos a devida atenção à palavra de Deus, não estudamos coerentemente aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Quando não nos debruçamos sobre ela com responsabilidade, com desejo no coração de conhecer realmente o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que acontece, porque de repente a palavra de Deus está sendo pregada e a pessoa está com os ouvidos tapados. Porque existem doutrinas que corrompem, doutrinas que cegam, doutrinas que afastam a pessoa dos caminhos de Deus. Era o que aconteceu com aquele povo lá no passado. E ele encontrou essas pessoas. Quem que ele encontrou? Pecadores, publicanos, prostitutas, homens endemoniados, pessoas sem esperança, não é? Mulheres adúlteras e uma multidão assolada pela miséria de toda espécie. Pessoas matando uns aos outros em nome de Deus. Pessoas perseguindo aqueles que eram seus inimigos, aqueles que eram considerados seus inimigos, seus cobradores de impostos. E aquelas pessoas viraram as costas. A religião da época, né? Virou as costas para esses pecadores. Aí vem Jesus e começa a pregar o amor de Deus. Eu vim buscar, encontrar e salvar o perdido pecador. O que Jesus enxergava nessas pessoas que aqueles fariseus não viam? O que fazia com que Jesus amasse esses pecadores? Mas nós lembramos de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Num texto nosso de Mateus 18, de 10 a 14, Jesus menciona que os anjos vivem junto ao Pai e vê a face do Pai, mas
Jesus veio trazer essa oportunidade para nós. Eu vim buscar e salvar o perdido. Verso 11 diz, né? Ele enxergava aqueles que foram criados à imagem de Deus. Aqueles fariseus não enxergavam, aquele era bom, ele era só um pecador. Ele não precisa dessa misericórdia. Ele é apenas um pecador. Ah, é uma prostituta. Ah, é um cobrador de impostos, um publicano. Ah, é um homem que não faz parte da nossa igreja lá. Ele não está ali no nosso hall. Mas ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. Jesus enxergava aqueles que foram criados à imagem do Pai. Essa imagem estava impressa na alma de cada um daqueles que Jesus encontrou, a quem ele pregou, e se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. Lá em Gênesis 1, 26, né, a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem de Deus. E Jesus enxergou a imagem de Deus nessas pessoas e foi pregar a elas o evangelho da misericórdia de Deus, para salvar pecadores e não salvar os santos da religião da época. E o que mais Jesus encontrou é aquela imagem daqueles homens que foram criados à imagem de Deus, manchada pelo pecado e perversidade do primeiro homem. O pecado de Adão, que estava enraizado já na natureza humana, tornando eles assassinos, roubadores e toda sorte de pecadores. E Jesus veio para encontrar essas pessoas. E ele os achou a cada um. O que mais Jesus encontrou? Uma religião corrompida. A igreja daqueles fariseus estavam totalmente corrompidas. Esqueceram do propósito de Deus, que era misericórdia quero e não sacrifícios. Eu quero ver almas se arrependendo. Eu quero ver almas se voltando para Deus. Eu quero ver almas sendo resgatados pela igreja que o Senhor colocou aqui na terra. Jesus chamou a atenção daqueles fariseus falando: vocês vão no fim do mundo para fazer um prosélito e depois de feito vocês os tornam piores do que era antes. Terríveis pecadores. Porque as coisas de Deus, quando entram na nossa vida, se ela estiver corrompida, se alguém corromper de alguma forma, se o nosso olhar para as coisas de Deus não for segundo a palavra de Deus, da forma como ela está nas Escrituras, se torna uma palavra corrompida. É a mesma coisa de eu ter uma Bíblia na minha casa. Eu não dou a menor atenção para ela, fica guardada num canto. Às vezes alguém abre num determinado salmo e coloca lá numa estante e acha que ali vai resolver todos os problemas da vida dele. Bíblia não é amuleto, é a Bíblia esquecida, a Bíblia inútil. A Bíblia só é útil quando ela faz parte da vida de cada um de nós. Quando ela faz parte das nossas decisões, quando ela direciona os nossos pensamentos, quando ela direciona as nossas vontades, quando ela direciona os nossos passos para todas as coisas que nós fazemos ou que desejamos fazer. Jesus veio do céu para buscar pecadores e encontrou aqui uma religião totalmente aquilo que Deus deixou, aquela lei que Deus falou para eles, colocou naquele coração daquelas pessoas, para que eles fossem um exemplo para os países, para os lugares, a região do seu redor, para que todos que vissem ali aquele povo pudessem ver que existia um Deus e que Deus estava com eles. E quando Jesus se deparou com a situação, lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala no Sermão do Monte, ele fala: olha, vós sois o sal da terra. E se esse sal não salgar, para que ele serve? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. No versículo seguinte ele diz: vós sois a luz do mundo.
Uma luz, ela não pode ficar debaixo de um alqueire, mas ela tem que estar lá no velador para iluminar todo o ambiente onde ela está. Nós fomos inseridos num lugar, num contexto, numa cidade, num lugar, numa região, numa igreja, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. E nós só conseguimos ser a partir do momento que damos a real atenção para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para aquele chamamento que ela nos direciona. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Aqueles fariseus daquele tempo de Jesus eram um sal que não salgava nada. Não salgava ninguém. Era um sal insípido, que não fazia o seu efeito. Há uns tempos atrás, acho que nós pregamos aqui a respeito do sal da terra, né? E vemos que o sal tem muitas utilidades. Dentre elas é a utilidade da preservação. Ela preserva o ambiente onde ela está. Você coloca ela numa carne ou qualquer alimento, ela vai ajudar a preservar para que aquilo não deteriore rapidamente. Para que ela seja conservada e também para dar sabor. E por que muitas vezes a vida de nós ou de alguns de nós não produz esse efeito? Por que muitas vezes ela não salga nada? Por que às vezes não alumia nada? Por que às vezes ela não preserva o nosso ambiente? A falta real de um conhecimento verdadeiro, de uma busca verdadeira pela palavra de Deus, conhecendo assim a sua vontade, conhecendo assim o seu propósito. Jesus também enxergava um grande número de pessoas perdidas, desorientadas, e um grande número de pastores que não era capaz de sair do seu lugar e atrás, deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida. Porque quando ele olhava para alguém, ele achava que aquela pessoa era um pecador. Olha, ele é um pecador. Você vai comer com ele? Seu mestre come com pecadores? Não é? Pastores que apacentavam-se a si mesmos, que liam a palavra de Deus, mas que não conheciam o Deus da palavra. Que ensinavam a palavra de Deus, mas não era segundo o coração de Deus. Já Jesus, ele enxergava as ovelhas. Ele encontrou as ovelhas que estavam desgarradas. Ele encontrou as perdidas. Lá, nos piores lugares que aquele povo considerava como terrível. Ele foi lá, salvou uma aqui, outra ali, o outro lá, de repente uma multidão de pessoas para ouvir a sua palavra, para ouvir os ensinamentos de Deus, que é ensinamento de salvação, ensinamento de preservação de vidas. É muito fácil para nós, qualquer um de nós, perder de vista o valor que Deus dá a cada um. Observamos as coisas terríveis que as pessoas podem fazer, né? Nós olhamos para esse mundo e vemos as coisas terríveis que as pessoas fazem por aí. Às vezes nós ficamos chocados com os noticiários que vemos, que ouvimos. E abandonos de pessoas, mães abandonando filhos, maridos traindo as esposas, as famílias se corrompendo de uma forma geral, o homem esquecendo que ele é homem, a mulher esquecendo que é mulher. E nós olhamos para tudo isso e vemos que o mundo precisa urgentemente da palavra de Deus ser anunciada pelos 4 cantos da terra, para que conheçam ao Senhor, porque cada dia mais
o homem, a carne, se corrompe. Cada dia mais o homem se perde. Cada dia mais o inferno vai se enchendo de vidas. Mas Jesus veio buscar, encontrar e salvar o perdido pecador. E o que ele fez? Ele trouxe a palavra de Deus. O próprio Jesus. E nós, olhando para esse mundo todo deturpado, todo torto, todo corrompido, muitas vezes nós sentimos o desejo de falar como aqueles publicanos. Eles são os pecadores. Não merece a nossa atenção. Não merece que nós nos dispusemos a ir lá e pregar para eles. Eu não quero contato com essa gente. É o que muitas vezes nós podemos ser tentados a dizer. E aí, quando começamos a permitir que a palavra de Deus não ocupe todos os espaços em nossas vidas, a permitir que, por isso, em consequência, a nossa fé, o nosso cristianismo, as nossas verdades puras que nós conhecemos começam a ser alteradas. E aí nós começamos a nos fechar, nos recolher. E nós passamos passamos a ter nossas vidas sentados em nossos sofás, nos apavorando com as notícias que vemos, né? Assustado com o que as pessoas são capazes de fazer. Aí nós começamos a erguer muros à nossa volta, muros ao lado de nossas casas, muros ao lado da igreja, e muitas vezes até dentro da própria igreja. Porque às vezes nós olhamos para algum irmão e vemos que ele não é, segundo o nosso entendimento, não é aquela pessoa correta, mas nós não tomamos muitas vezes aquela disponibilidade de ir lá e falar para ele da misericórdia de Deus, chamar a atenção dessa pessoa para as escrituras. E às vezes criamos muros dentro da própria igreja, dentro de nossas próprias fileiras. E isso é péssimo para as igrejas. Foi assim que lá no passado começou a deturpar. Foi assim que começou a acontecer as mudanças. Porque alguém se achou melhor que o outro. E falou, não, isso não é assim, é assim. E não atentaram, deixaram de seguir os preceitos. Eu li em algum lugar que aqueles fariseus, eles se orgulhavam muito de ser leitores, estudantes da palavra de Deus. Então eles ficavam buscando coisas sem importância. Eu já vi muito isso por aí. A pessoa começa a ver, quantas vezes a palavra tal é repetida no tal capítulo. Quantas vezes é usado o verbo tal em tal trecho. Quantas vezes ele fala sobre mundo numa determinada trecho das escrituras. Então eles se ocupavam com coisas vazias, que não acrescentam nada. E as pessoas estão acontecendo assim, irmãos. Eu tenho visto coisas com alguns irmãos aí fora, que vêm falar a respeito de Bíblia, e começam a falar coisas que não têm fundamento nenhum. Sabe por quê? Lá no passado eles deixaram de dar a devida importância para a palavra de Deus. E eles começam a se perder. E aí eles começam a deturpar as escrituras e começam a mudar os conceitos de religião deles. Começam a mudar os conceitos de cristianismo. Jesus é amor, então, vamos continuar aqui, Deus ama todo mundo mesmo. Deus ama o pecador para salvá-lo, para tirá-lo do pecado. E muitas vezes nós vemos o pecado entrando nas igrejas e permanecendo lá. Enquanto Jesus andava pela periferia do submundo, das moradias humanas, no submundo de Gadara, lá em Mateus 8, 28, falando sobre aqueles endemoniados de Gadara, ele estava lá no meio daquele povo, os endemoniados.
salvando vidas, atendendo os marginalizados pela religião. Jesus salvou a casa de Zaqueu, um publicano, odiado pelos líderes, os pastores da época, né? Odiado por eles. Jesus apresentou a misericórdia de Deus àqueles homens. E a casa de Zaqueu foi salva. Hoje entrou a salvação nessa casa. Olha que coisa bonita de você ler, de você pensar, de você trazer para a sua vida, de você trazer para dentro da igreja esse conceito de amor ao pecador para salvá-lo. Não para passar a mão na cabeça dele quando ele errou. Não é isso. A Bíblia não manda fazer isso. Vai lá, você e seu irmão, e fale com ele. Mostre as escrituras para ele. Mostre onde foi que ele errou. Onde foi o primeiro tropeço. Leva ele de volta ao ponto de partida. Lá do ponto onde ele errou. E retome a caminhada na presença do Senhor. Jesus salvou Zaqueu, perdoou a prostituta. Mas uma vida salva. Os marginalizados. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas. E existem muitas. Jesus vivia envolvido por pessoas, por gente. Ele amava cada um. Ele dedicava todo o seu tempo para aquela igreja, para aquele povo, para aqueles perdidos que estavam à beira do caminho, o cego lá gritando por misericórdia, aquele aleijado que está precisando de um socorro para que tire ele daquela cama em que ele vivia, socorrendo a filha de um homem que era o chefe da guarda, lá dos policiamentos da época, esqueci o nome agora, né? Ele curando a filha daquele homem, acho que Jairo, né? Olha o que Jesus estava se envolvendo com pessoas, com ovelhas perdidas que estavam desgarradas da religião da época, que foram marginalizadas. Aí a minha pergunta que fica é o seguinte: nós temos uma igreja aqui, nós somos um corpo. Mas eu pergunto para os irmãos, é muito difícil que essas coisas comecem a acontecer aqui? Não é. É só a gente perder o foco. É só a gente começar a desviar o nosso olhar das Escrituras. É só a gente começar a desviar os nossos caminhos daquele momento de oração, dos nossos joelhos dobrados, ou do nosso caminhar em oração. Ou seja, é só nós começarmos a deixar de lado a nossa comunhão com o Senhor. De repente, essa igreja se torna apenas um clube onde pessoas se reúnem porque se sentem muito bem uns com os outros. É necessário que nos sentamos muito bem uns com os outros, mas o centro da igreja, o centro de tudo aqui é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Ele que veio buscar, procurar, encontrar e salvar os pecadores. Jesus não amava o pecado daquelas pessoas. Jesus amava aquelas pessoas. Jesus não amava os pecados que nós vivíamos. Jesus nos amou e nos chamou para si. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele não era igual ao dos fariseus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já dos fariseus ele dizia: vocês atam fardos pesados nas costas desse povo e vocês mesmos não são capazes de pegar nem com um dedo. Nem por um dedinho para ajudar a levantar esse fardo. Mas nas costas dos outros vocês colocam. Nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui em Três Lagoas. A igreja batista fundamentalista. E como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de saber que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para morrer
pelos pecadores, dos quais nós somos deles. Nós somos essas pessoas. Ele morreu por nós. Ele teve misericórdia. Antes, estava lá o Eliseu, uma ovelha perdida. Ele me chamou. Chamou cada um dos irmãos. Uma ovelha desgarrada. Ele deixou lá no seu aprisco as 99 e foi lá atrás de você. E chamou e trouxe. Ele te ama. Ele nos ama. Ele ama a igreja dele. Que Jesus nos ensine a resgatar o perdido e a descer o mais fundo possível dentro do abismo para resgatar de lá o pecador que está perdido. Não é para começar a fazer parte lá, não. É para tirar de lá aquele que está perdido. Para trazer ele para o nosso meio e fazer dele um discípulo do Senhor. Sermos cada um de nós pessoas que possam fazer discípulos. Fazer discipulados, ensinando uns aos outros a perseverar nos caminhos do Senhor. Ensinando a cada um de nós a ser igreja verdadeira, que preza a palavra de Deus, que prima pelo ensino da palavra de Deus. Que sejamos coerentes com os ensinos da palavra de Deus. E uma das coisas que nós não podemos nunca nos esquecer, que dentre aquelas pessoas mais terríveis, perdidas pecadores, estávamos nós. Nós éramos uma delas, cada um de nós. Éramos pecadores, terríveis, condenados. A perdição era clara. Assim como é clara quando olhamos para hoje e vemos para todos aqueles que estão perdidos, a condenação é terrível. Eu não sei se existe uma palavra mais terrível do que terrível, né? Eu acho que não existe. E as pessoas estão numa condenação terrível. E Jesus veio morrer para salvar essas pessoas. E cabe nós aqui hoje, nós, Igreja do Senhor, levar essa palavra. Mostrar o caminho. E se porventura tem aqui algum irmão que está se sentindo enfraquecido, nós percebemos. Vamos colar nele. Vamos, irmão, vamos juntos aqui. Vamos caminhar, vamos de encontro ao Senhor ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e nós subiremos a encontrar com ele nas nuvens. Que Jesus nos ensina a resgatar o perdido do fundo do abismo, que nós nos dispusemos a ir lá buscar em todos os cantos até encontrá-los. E lembremos que nós, se nós fomos um deles, e hoje estamos alegres porque estamos resgatados, eles também se sentirão alegres por serem resgatados, quando souber da condenação que faziam parte. Deus é um pastor e está em ação. Uma das primeiras vezes que a figura do pastor é associada ao caráter de Deus é no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o nosso pastor. Ele conduz esse rebanho. Ele quer que cada um de nós estejamos em comunhão com Ele, andando junto com Ele, sendo exemplo para essa terra, sendo exemplo para cada um dos irmãos. Que a nossa vida brilhe lá fora, mas também brilhe aqui dentro, para a edificação da igreja do Senhor. Nós somos chamados para ser vasos de bênçãos. Vasos onde possam ser depositadas todas as maravilhas e as bênçãos de Deus em nós. Para que a nossa luz brilhe. Para que esse sal tempere. Para que esse sal preserve o ambiente onde ele está. Um ato isolado em nosso mundo reverbera em todo o cosmos. Ele vai mostrar, vai aparecer, vai ser visto em todo o cosmos, em todo
todo mundo, né? Da mesma forma, quando somos luz de Deus nesse mundo. A última parte da parábola diz que o arrependimento de alguém aqui na terra gera uma grande alegria no céu. Falando com o pastor estava dizendo que os anjos não têm essa capacidade de saber quem é um eleito. Mas então, quando alguém se converte, se arrepende de seus pecados e se volta para Deus, nasce de novo, festa no céu, os anjos se alegram porque uma alma se converteu. Uma alma foi retirada da condenação. Que lindo que é isso. Será que todos nós temos a capacidade de perceber o quão bonito é tudo isso? Que coisa maravilhosa! Muitas vezes as coisas realmente significativas não parecem muito fantásticas aos nossos olhos. Ela não vem, muitas vezes, com uma trilha sonora, né, com voz de arcanjo atrás de nós, mostrando as coisas que estamos fazendo. Mas lá no céu, quando você prega para alguém e alguém se arrepende, vozes de anjos cantando louvores alegres por vidas que se salvaram, por uma alma arrependida. É muito bonito isso. Eu digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por cada alma que se arrepender do que por cada um de nós, porque nós já estamos salvos. A alegria que os anjos sentiu quando nós nos convertemos, agora é com aqueles que vão se converter ainda. E se você perceber que tem alguém que precisa de uma ajuda, de você entrar junto com ele, começar a orar junto com ele, e ler junto com ele, meditar na palavra de Deus junto com ele, também os anjos se sentirão alegres, porque uma vida está sendo reafirmada diante do Senhor. Então, essa igreja é convidada para brilhar aqui na terra, para ser sal. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: essa igreja só vai brilhar realmente no dia que ela entender realmente o que significa a salvação de uma alma. Se algum de nós não tem essa percepção ainda, essa noção ainda do que é a salvação de uma alma, prestemos mais atenção para que isso não se perca. Amém? Você, Sidney?